uma excelente maneira de você armazenar a carne, Sim. né? Por tempo indeterminado, apesar da Anvisa colocar validade, é tempo bem feita a cura dela, com sal de cura, com tudo. É tempo indeterminado e fora da geladeira. E na sua casa lá de, assim, preparação na sua casa, o que você tem? Eu sei que você falou que você tem galinha, cria ovo e tal, não sei o quê. Eu tenho galinheiro, né? Eu comecei com codorna, eu comecei com umas, assim, eu morei um tempo em Atibaia, num sítio, Sim. né? E lá eu comecei, por conta do caseiro, ainda tinha essa cultura, eu aprendi muita coisa com ele. Eu né? fiz curso de tiro lá, em Lá em Atibaia. Atibaia? É. O clube que eu sou sócio é lá em Atibaia, Hum. do clube CTA, chama. Perto de uma pedreira lá, não é esse? É onde eu fui. Do Akira hoje, que Sim. toma conta do clube lá. É legal lá, é bom lá. É bom, é bom. Eu gosto de stand aberto, assim. Sim. Eu prefiro do que stand indoor. Enfim, eu morei um tempo lá e, assim, lá você tem muito mais contato. É num sítio que era da minha família, já vendeu lá. Mas, enfim, lá eu comecei com isso, de ter galinha, de ter uma horta, de ter não sei o quê, aproveitar o espaço ali, Sim. né? E quando eu voltei para São Paulo, eu queria ter isso na minha casa também. Primeiro pela cultura de prepper, né? E segundo que, assim, eu sou meio que o louco dos bichos, sabe? Eu tenho pastor malinois, eu tenho pastor branco suíço, eu tenho, sei lá, eu tive aquário marinho, aquário plantado de água doce, tive o bicho Legal. exótico, tive coruja. Então, assim, é um Cara, negócio... hein? O aquário marinho é caro, hein? tenho cobra. Na minha loja você vai ver, tem uma cobra lá. Legalizada, tem chip, tem nota fiscal, tem tudo. Porque até isso no Chip? Brasil... Tem que ter chip? Tem que ter chip. Isso no Brasil também é algo muito burocrático, muito Nossa. caro. Que eu acho burrice, porque só alimenta o mercado paralelo, o mercado Sim, negro, claro. né? Porque não é um animal silvestre, é um animal que vem de fora. Mas, enfim, eu sou meio que o louco dos bichos. Eu comecei, quando eu mudei pra lá, eu comecei com uma bateria de gaiolas de codorna, aí as codornas começaram a dar bom. Comprei chocadeira, de repente eu tava com muita codorna. Daqui a pouco a JBS tá comprando. Não, já. aí comecei. Aí, assim, eu particularmente não gosto de ovo de codorna. Sim, eu gosto, vai dar muito Porque trabalho de trabalho descascar, aí, putz, grila. aí ali em Santana tem uma moça ali que vende, tem uma quitandinha dela, coisa que é difícil ver hoje em dia, né? Tem uma quitanda lá na garagem dela. Minha mãe sempre passava ali pra comprar verdura, alguma coisa dela. Começou a levar os ovos pra lá, pra ela vender o que tinha de excesso. Aí eu dei uma parada um pouco com as codornas e comecei a ter galinha. Eu tenho galinha poedeira lá em Brapa, né? Hoje deve ter umas 30 galinhas lá. Eu não, meu amigo, né? Porque assim, o Estado foi tomando conta de uma forma de tirar a sua liberdade, porque assim... Somos escravos mesmo hoje, né? Ninguém entende o porquê. Tudo que você quiser se tornar autossuficiente, É difícil. você se torna inimigo do Estado. Tem imposto até do sol. Exatamente. Porque você Eu não... pago. Assim, vamos supor a diferença. Lá nos Estados Unidos, você furou um poço de petróleo, que é o que fez muita família milionária, o petróleo é seu. Sim. Aqui é do Estado. Se você achar ouro abaixo de, sei lá, 1 metro do solo, eu não sei, você deve saber Você sabe esse que é número crime exato. você andar com uma pepita, né? Se você tiver com uma sim. pepita, não é crime. É Onde já se viu? Mas assim, propriedade privada não existe, né? Você precisa derrubar uma árvore na sua casa, você não pode. A árvore que você plantou. Você planta a árvore e eu não posso derrubar a árvore. A gente teve um problema nesse período que eu morei lá em Atibaia, no sítio, que assim, tinha uma árvore que era, sei lá, nativa da nossa mata, não era uma árvore frutífera, então você precisava de licença da prefeitura para derrubar. Só que assim, a árvore morreu. Sim. E era uma árvore enorme. E assim, ela era na parte de trás da casa. Nossa, se caísse... Se ela caísse, ela ia derrubar a casa. E assim, deu uma chuva um dia com um temporal, com um vento muito forte. E um dos galhos principais, assim, da árvore, ele ficou bambo. Só que você não pode nem cortar o galho sem a... Aí o caseiro foi, tentou vereador, tentou fulano, tentou ciclano, não conseguiu. Então, assim, cara, pra você salvar a sua casa de uma árvore que vai cair nela. E assim, se o vizinho escuta a motosserra e vê alguém, o cara ainda te deve e você ainda toma um crime ambiental. Essa cultura do às vezes Brasil, tem. O agente da SS, ele adora denunciar. Hora 2019, 20 aí, né? Os caras tudo se dedavam, né? Tudo Tá X9. aberto, tem Só mata. tem X9. Assim, é complicado. Então, assim, hoje... O negócio foi comendo pelas beiradas que você ter galinha, você precisa de licença do governo, mesmo que seja... Então, assim, você tem de pet.
Sim. Mas se você tem, entendeu? Então, eu não sabia disso. Isso daí foi num outro podcast que eu fui, que o cara mexe com agrofloresta, chama Terra Preta. E ele falou, você não pode plantar árvores cítricas sem aprovação do governo. Nossa, quero. Porque tem uma bactéria X que pode dar na erva de passarinho, que dá no tronco de árvore, sabe? Um Sim. negócio que vai além, assim. Então, Você lembra da época só que quem vendia- não tem um pé de limão no sítio, só É? que teoricamente é tudo irregular. Então, assim, por mais que não haja fiscalização, aquilo é algo que o governo pode usar contra você A hora se, que quiser. Se o dia ele quiser te perseguir. Você lembra que vendia um pintinho na feira? Eu Vendia. sou da época que vendia. Colorido. Colorido. vendia pintinho na feira. Então, assim, antigamente era comum, né? As pessoas terem no quintal de casa, e isso não era coisa de pobre, de rico, Sim, sim. Era comum você ter, tipo, 3 galinhas lá soltas, ter um coelho, sei lá, É. no viveiro. Era comum, né? Sim. Porque isso vem da cultura lá, da Sim. europeia, dos portugueses. Eu já não sei tive o em quê. casa. É. É casa, tinha galinha. Esse meu amigo mora em casa, e é em São Paulo, entendeu? Não é um bairro que não é no centro, é mais afastado, assim, mas é em São Paulo. E tem galinha, tem codorna, tem tanque de tilápia, Legal. tem horta, tem pomarzinho. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, a minha cultura é tentar... Não dá pra comer só daquilo. Claro. Só que o que eu falo é o seguinte... Se um vamos dia supor, precisar, né? com qual é o trabalho que me dá 20, 30 galinhas? 20 minutos por dia. Né? E se você fizer um esquema mais bem elaborado, você consegue meio que automatizar Sim. o galinheiro ali e cuidar uma vez a cada 3 dias, 4 dias, entendeu? Então, assim, só que é muito mais fácil, teoricamente, eu estocar ração, que é basicamente milho moído, ou mesmo que seja uma ração ali para poedeira, que tem mais coisa, aquilo lá vai estragar muito mais lentamente do que eu estragar uma carne de frango ou ovo. Sim. Né? Congelado. Para eu guardar frango, eu preciso ter freezers, né? Ovo também, você tem técnicas aí que você usa cal, né? Que você usa alguma coisa Sim. para armazenar o ovo, igual os Amish fazem até hoje lá nos Estados Unidos. Tem técnicas, mas é muito mais difícil, né? Mais fácil eu guardar um monte de ração de galinha e se aconteceu, eu tenho um plantel bom que eu tenho chocadeira, eu posso ir multiplicando elas e 30 galinhas é praticamente 30 Bom. ovos por dia, cara. Então, só de ovo você já tá bem tranquilo. Se for um casal, você já tá bem tranquilo, né? Já tá bem de boa. Aqui a pessoa seria proibida ser Amish, né? Sim, Aqui no Brasil seria sim. proibido. Se você for levar o né? pé da letra, sim. Você vê como a gente vive numa ditadura, essas pessoas são escravizadas. E lá nos Estados Unidos tem estados que, assim, não é incomum, eles têm até comércio nas cidades, né? Com os produtos que eles fazem, e eles vivem como em 1700 ainda, né? Sim. Usam só carroça, não usam energia elétrica, não tem celular, até a vestimenta, tem um monte de coisa ali, que, assim, é o que eu falo, assim, na questão de que se tem o caos, não é que a humanidade vai acabar, mas, assim, são poucas pessoas no mundo que ainda têm, e por isso a importância do conhecimento, essas habilidades mais primitivas, digamos Sim, assim. sim. Então, assim, eu gosto de charcutaria. Eu faço copa. Eu faço a minha copa. É uma excelente maneira de você armazenar carne, Sim. né? Por tempo indeterminado, apesar da Anvisa colocar validade, é tempo bem feita a cura dela, com sal de cura, com tudo. É tempo indeterminado e fora da geladeira. Então, assim, hoje na minha geladeira tem, tipo, sei lá, umas 10 peças de copa curando. Demora o processo de cura, pelo menos uns 90 dias ali para ficar pronto um lotezinho desse. Mas assim, pô, entendeu? Copa, você ter um defumado, ou você saber fazer um presunto de Parma, pô, um pernil. Sim. Pernil é carne pra caramba e no mercado é caro pra caramba, né? Um presunto de Parma. Só que se você sabe fazer essa cura, um presunto de Parma ele dura ad eterno, se bem conservado, Sim. bem curado, né? Você vê o pessoal deixa fora da geladeira, na mesa, vai cortando. Vai cortando. Às vezes o negócio demora um ano ali pro cara terminar de fatiar aquilo. Numa família lá na Europa que eles deixam aquilo no balcão da cozinha, é normal, entendeu? E não estraga, depois de bem curado, depois de bem feito ou defumado. Então, assim, existem técnicas que por mais que você não faça no seu cotidiano, se você aprendeu a fazer bem feito, é um conhecimento que você tem. Você pode Sim. precisar lá na frente. Verdade.